Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de GraphQL do Code for the Win. E nessa aula a gente vai continuar e finalizar a implementação de autenticação com GraphQL para que nas próximas aulas a gente já comece a evoluir a nossa aplicação. Então qual é a minha ideia aqui? Na próxima aula a gente vai começar a criar o cliente, o front-end da nossa aplicação para a gente deixar mais redondo esse fluxo todo de autenticação que a gente está criando aqui no server. Então bora lá. Vamos dar uma recapitulada do que a gente fez na aula passada para a gente ver o que a gente vai fazer nessa. Então aqui a gente definiu um mock data de users, beleza? Sem segredo. Aqui a gente criou uma consulta para buscar o usuário com base no user ID. Aqui a gente criou uma consulta de login, então ele vem aqui, faz algumas validações, algumas lógicas e retorna um token caso tudo aqui, toda a lógica anterior tenha dado sucesso, não tenha nenhum erro, nenhum problema. E a gente criou uma mutation, create user, que vai criar o usuário. Também é o mesmo esquema. Faz algumas validações, cria o usuário na base e retorna o usuário salvo. O que eu quero fazer aqui? Vamos dar uma modificada no esquema para deixar um pouco mais redondo, para a gente já começar a fazer a implementação que resta para terminar essa parte. Né? A gente está nos resolvers, que são as funções que vão tratar de fato o dado e retornar para o usuário. E o esquema é a definição desses dados. Beleza. Aqui, para criar o usuário, o e-mail precisa de e-mail, da senha e do nome. Como eu já tinha explicado para vocês, a obrigatoriedade de um campo é definido por. Esqueci o nome desse caractere. Exclamação. Então eu quero, quando o usuário criar o usuário novo, quando o cliente, né, criar o usuário novo, o nome seja obrigatório, então eu vou adicionar esse cara aqui. O e-mail também é obrigatório e a senha também é obrigatória. A mesma coisa aqui. Quando eu vou buscar um usuário pelo user ID, eu quero que o ID seja obrigatório. Quando eu vou logar, o e-mail e a senha também é obrigatório. Eu não vou colocar obrigatoriedade nos retornos, porque às vezes, que nem aqui, eu estou fazendo login, certo? E ele vai retornar um erro. Ele não vai retornar a string que eu quero. Então pode retornar uma string, mas pode não retornar uma string, pode retornar um erro. Então eu não vou colocar a obrigatoriedade aqui. Beleza. Tudo certo aqui, agora vamos para a implementação aqui de fato. O que a gente vai fazer? Existe uma maneira, no contexto aqui dos resolvers, você identificar se o usuário ele está ou não logado na sua aplicação. Como que isso funciona? A gente tem o root. Um resolver ele é uma função, certo? Mas é uma função com 3 parâmetros. O root, que vai ser explicado em mais detalhes em próximas aulas. A gente tem os args, que são os argumentos que a gente passa. E nós temos o context. Context, ele é um objeto que ele é injetado na hora do request. Então, deixa eu exemplificar um pouco mais para vocês. Vamos vir aqui no main, onde a gente definiu o banco de dados, criou a instância do server e aqui startou. Nós temos um objeto aqui chamado context. Ele é uma função, certo? E o que você retornar aqui, você vai ter aqui nos resolvers. Então, vamos mostrar para vocês. Eu vou dar um console.log no context. E aqui eu vou retornar um objeto user_id igual a 1. Beleza, isso aqui que eu estou retornando no meu context. Vamos vir aqui. Tudo certo também. Deixa eu restartar o server aqui. Beleza, vamos abrir. Deixa eu limpar isso aqui. Ele já colocou a consulta que eu quero aqui para mim. Ah, tá. Preciso adicionar as variáveis, né? User ID. Ele não adicionou. User ID.
igual a 1. Ah, tá. Isso aqui é o problema seguinte. A gente está falando que no esquema aqui, ó, o usuário ele tem ID, name e e-mail. Esse ID. E aqui no nosso esquema, no nosso mock data, na verdade, a gente está retornando user ID. User ID é diferente da string ID. Então a gente tem que vir aqui, ó, e trocar. Eu tenho que retornar o conteúdo do resolver tem que retornar exatamente o que o esquema está definido. Então isso aqui deve resolver. Beleza. Retornou nulo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Context user ID igual a 1. Então, ou seja, aqui eu consigo injetar nos meus resolvers. Então, toda função dessa aqui tem o context. Então, eu posso pegar o context aqui. Eu posso pegar o context aqui. Todo resolver que for definido aqui, eu tenho context. Isso é importante por quê? Porque aqui a gente vai implementar a lógica para saber se o usuário ele está ou não logado. Então, lembra que na última aula a gente criou uma função login que vai retornar um token. Esse token a gente vai conseguir identificar se o usuário ele está ou não logado. E aqui, no nosso context, a gente recebe um objeto, a gente tem a requisição do usuário e a gente consegue extrair a requisição desse usuário. Então vamos começar a implementação dessa lógica aqui. A gente tem o context, a gente tem um request, aliás. No request, a gente pode passar um authorization. Então a gente vem aqui, em headers, por exemplo. Isso aqui eu estou simulando, pessoal, o seu cliente. Então, o seu cliente em React, Angular, Vue, sei lá o que, ele vai implementar isso aqui da mesma maneira. Então a gente vai adicionar um header aqui, eu vou adicionar um authorization, e aqui eu vou passar o token que eu peguei lá na minha função login. Vamos continuar a implementação, depois a gente testa. Então aqui eu vou criar um auth header, certo? Esse auth header vai receber a minha requisição, vou acessar o headers, depois eu vou acessar o authorization. Opa, authorization. Ou string vazia, caso ele não venha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o token desse auth header, vamos dar um replace nele, porque isso aqui, porque a gente vai passar nesse padrão aqui, ó. Isso daqui e aqui o token. E aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo um replace. Cara, apaga isso daqui, que é um padrão de se passar desse jeito. Então apaga isso daqui e eu quero só o token. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui no try catch, se dar algum erro a gente consiga pegar, certo? Error. Aqui. Se der erro, eu vou retornar um objeto. Porque se der erro, eu não quero que o request ele termine. Porque aqui, ó, eu posso estar no login e eu não preciso estar autenticado para fazer o login. Se eu estou fazendo login, eu não estou autenticado. Então, se eu não tenho um token, eu quero continuar ainda. Por isso que eu vou retornar esse objeto vazio aqui. Porque, dependendo do que aconteça, o erro vai estourar aqui. Tá, mas se eu não tenho o token também, eu vou retornar um objeto vazio. Caso eu tenha um token, aí eu vou tentar fazer. Deixa eu formatar isso aqui. Caso eu tenha um token, eu vou tentar fazer a lógica, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui decoded, o nosso JWT, e vamos tentar verificar no token que a gente recebeu. Deixa eu fazer a importação desse cara aqui. O verify vai verificar se esse token é válido, e se ele é válido, ele vai retornar para a gente as informações que a gente colocou nele. E a gente precisa passar o secret também. A gente colocou o secret para gerar o token, a gente precisa passar o secret para ele conseguir verificar e retornar o que a gente colocou nesse token. A gente passou 1, 2, 3. Se eu não me engano. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar isso daqui para um arquivo de variáveis, um .env. Então, por enquanto, fazer isso no futuro, por enquanto, isso não é uma boa prática, mas por enquanto eu só vou colocar ele aqui. Mas depois a gente vai começar a passar ele no process.env, uma variável de ambiente para ficar tudo certinho. Por enquanto tá hardcoded aqui no meu código.
A gente colocou dentro do token o user ID. Então vamos extrair o user ID aqui desse cara aqui. Vamos colocar um objeto vazio, caso ele não consiga. Para não dar erro, né? Ele está tentando desconstruir. Opa! Está tentando desconstruir o user ID de decoded. Ou ele vai tentar desconstruir de um objeto vazio e isso não vai dar erro. E aí a gente vai fazer o seguinte, cara, a gente tem o ID do usuário. Então a gente vai procurar o usuário. Const userdb. Vamos chamar só de user. Eu vou dar um await users collection.find by ID. A gente tem esse método no Mongoose e a gente pode passar o user ID aqui do cara. E a gente vai retornar o quê? Eu posso retornar o ID. Como a gente procurou o usuário por completo, vamos retornar um objeto user. Então lá no meu resolver, eu vou ter aqui um objeto user. Então, vou vir aqui. Como eu dei um await aqui, essa função ela precisa ser assíncrona. Bom, agora eu consigo também reescrever essa função de uma outra maneira, como eu já expliquei para vocês. A gente pode remover isso daqui e colocar o async aqui na frente. Então, async context faz uma lógicazinha aí e retorna o usuário logado. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no nosso context, no nosso resolver, aliás, e vamos pegar o context aqui de novo. Agora eu vou logar para vocês. Context. Deixa eu vir aqui. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema também. Vamos abrir aqui, vamos limpar e vamos executar a função. Retornou nada e no nosso context ele está vazio. É claro que está vazio, porque a gente não passou, né, o token aqui. Então, primeiro vamos gerar esse token. Vamos vir aqui nas nossas funções, vamos chamar uma função login aqui, beleza? Função login, vamos passar os parâmetros e-mail. Eu acho que é fernando@gmail.com e a senha 123. Se não for, a gente vai ter que criar um usuário novo, mas é. Beleza, ele retornou o token aqui para mim, eu vou copiar esse token. Beleza? Vamos ver se é certo. GI, Y, está certo. Agora a gente vai vir aqui na função user. Essa função ela vai retornar as informações do usuário logado. Então, se ela não for autenticada, por exemplo, eu vou passar o. Que é um problema, né? Mas vamos continuar aqui. Ele está retornando nulo, mas vamos passar aqui o headers. Bear. Escrevi errado esse negócio, deixa eu copiar exatamente o jeito que está aqui. Tá certo. Beleza, agora a gente está passando o token authorization. Vamos executar a consulta e o context ainda está vazio. Variables. Deixa eu ver aqui o que pode ter de errado. Requisição, headers, authorization, uma string vazia. Of header, faz um replace bear. Se não tem token, retorna objeto vazio. Se não, a gente decoded, JWT, deixa eu ver aqui, JSON Web Tokens, verify, do token, public 123, que é o que está definido aqui, 123. A gente desconstrói o user ID daqui, a gente tenta encontrar e retorna o usuário, se não um objeto. Context, variáveis. Vamos retornar aqui sem token. Vamos ver. Não está dando algum erro. Vamos retornar o erro para ver. Invalid token. Token inválido. É o erro que o Verify está dando. Beleza. Vamos retornar esse token para ver. Opa. Só retornar o token aqui. Tá, parece que está retornando. Não, é uma string normal.
Voltei aqui, galera. Eu fui debugar fora do vídeo para ele não ficar muito longo. Eu descobri o problema e vim aqui só para falar para vocês, para a gente deixar o vídeo um pouco mais ágil. O problema é que eu estou passando um espaço no token. Ele remove aqui o bear, mas só que ele deixa um espaço em branco. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um trim nisso daqui, para ele remover os espaços tanto no início quanto no fim. E primeiro vamos tentar sem trim, né, para mostrar que é isso. Executou, context vazio. Ele está lançando aquele erro que o token aqui é inválido. Na verdade, ele dá pau aqui, né? Aí se a gente adicionar o trim aqui, executou, aí ele verifica o token dá certo e aí ele retorna o usuário logado. E aqui tá, lá no nosso context a gente tem o usuário logado. Então a gente vai vir aqui. Agora a gente vai deixar de fazer essa busca aqui e vamos simplesmente retornar o usuário logado. User.context. Opa, simplesmente context. .user. Porque dentro do context a gente tem user. A gente poderia injetar outras coisas também. Executou e está aqui o ID do usuário. A gente pode simplesmente também aqui extrair o usuário, tá? E a gente consegue só retornar o usuário. Executou? Beleza. Agora vamos pedir todas as informações: e-mail, name, executou. Agora vamos supor que você está tentando pegar um, na verdade, a gente não precisa. Agora, na verdade, a gente não precisa passar o ID do usuário, porque esse ID ele já está sendo passado implicitamente dentro do token. Então vamos resolver já isso aí também. Vamos simplesmente remover aqui a obrigatoriedade. Opa, para minha tela de gravação aqui. A obrigatoriedade do token. Então a gente vem aqui. Vamos apagar isso aqui também, que a gente não está mais usando. Vamos lá no nosso esquema. User, ele não precisa mais de parâmetro. Simplesmente executa a função user e ele vai te retornar o usuário logado. Vamos trocar o nome, vamos chamar de logged user, para identificar até o usuário logado. Então, aqui a gente vai ter que mudar também. Logged user. Eu acho que não carregou aqui. Logged user. Ah tá, a gente mudou o esquema. Ele está aqui, ó. Definido no resolver, mas não no esquema. Então a gente tem que definir em ambos os lugares com o mesmo nome. Se está logged user aqui, aqui tem que ser logged user. Beleza, deu certo. Parou de dar erro aqui, executou, beleza. Perfeito. Esse aqui é o nome da nossa consulta, pessoal. Então, exempt query. Você pode trocar logged user. Então, você identifica. Isso aqui é uma string, query string, para identificar a sua consulta. Aqui tem que ser passado exatamente como está definido no seu resolver, está definido no seu esquema. Aqui não, aqui você pode personalizar o nome. Então, chama aqui, ó, logged user. Um pouco diferente, aqui é L maiúsculo, aqui é L minúsculo. Beleza. Mas e se eu não tivesse passado o token? A gente pode... ele vai retornar um objeto vazio, né? Porque aqui ele vai... Vamos pensar aqui. Ele vai retornar um... Ele vai retornar um defined, na verdade. Null. Quer ver? Então vamos tirar esse token aqui. Null. Por quê? Ele está retornando... Aqui, ele não entra aqui, não tem token. Ele retorna um objeto vazio. No nosso resolver, a gente tenta desconstruir de um objeto vazio, ele não desconstrói nada e ele vai retornar nada. Então, beleza aqui. Mas a gente poderia também aqui explicitar, se não tem user, retorna null. Sem problema nenhum. Executou, executou. Adicionou o token, ele retorna já. Beleza. E é isso. Aqui nessa função aqui, nós já temos o usuário logado. Agora, se a gente quisesse criar, por exemplo, uma função, sei lá, criar Pokémon. Uma função create Pokémon. Tem que ser uma mutation, né? Então a gente vai lá embaixo.
uma funçãozinha assíncrona, a gente poderia ter o root, os args e o context. Então, dentro do context, a gente já sabe que sempre nós teremos o user. Se o usuário não tem user, retorna null. Ou seja, ele está tentando executar uma mutation e ele não está logado. Return null. Então ele precisa estar autenticado e aí ele vai passar por aqui, todo o processo de autenticação, para ele conseguir criar o Pokémon. Mas por enquanto a gente não vai fazer isso agora. O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai criar o nosso cliente para começar a consumir. Então a gente vai adicionar os campinhos lá de e-mail, nome, botão para fazer o login, etc. E a gente vai se logar nesse servidor que a gente construiu aqui. Bom, ele não é extremamente completo. Opa, falhou a voz. Tomei uma água, resolveu. Ele não é extremamente completo, então não tem esqueci a minha senha, redefinir senha, nem nada do tipo. Se vocês acharem que é relevante, a gente pode implementar um pouco mais para frente. Mas aqui, porque eu não quero focar tanto numa lógica de autenticação, a gente está focando aqui em usar o GraphQL. E a gente está usando, nesse caso específico, que é a autenticação. Então aqui a gente já utilizou consultas, queries, são poucas coisas aí no GraphQL, a gente vai ver muito mais. Mas, por exemplo, se a gente quisesse criar esqueci minha senha. Primeiro, a gente precisa enviar um e-mail para o usuário, para ele clicar e abrir uma tela nova para ele adicionar a senha. Então, a gente poderia criar aqui uma query, onde o cara passa o usuário, passa o e-mail dele, a gente verifica se esse e-mail existe na base. Caso exista na base, a gente dispara o e-mail para ele com um link autenticado para ele redefinir a senha. E aí a gente já cria também uma outra funçãozinha verifica a nova senha que ele colocou, se está dentro do padrão, e salva, autentica. Aí é mais regra de negócio mesmo, beleza? Então, nesse vídeo, a gente fez aqui as implementações. No próximo vídeo, a gente vai resolver isso daqui. Então, adicionar para um env, colocar no env tudo certinho e começar a implementação do nosso cliente para a gente construir paralelamente as coisas, tanto o GraphQL no servidor quanto o GraphQL no front-end. Então a gente constrói a API, a gente consome essa mesma API com os métodos disponíveis para a gente fazer isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde para você. Dá like, compartilha e espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!